Eu creio assim, amém? Aleluia. Vocês não deixam eu cochilar aqui não, tá bom, gente? Tá bom? Tá bom? Amém. Então eu vou fazer aquele jeitinho que vocês já sabem que eu faço, conversando com vocês um pouco, para que vocês também não cochilem daí, tá bom? Porque minha voz, ela tem esse efeito. Ela promove esse efeito de levar um soninho, e não é bem a hora, tá bom? Então vamos lá. O tema dessa palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração há uns dias atrás, diz assim: a improvável fábrica de esperança. Você pode repetir? Amém. Glória a Deus. O que quer dizer esperança? Esperança quer dizer válvula propulsora. É aquilo que te anima, que te levanta. Um fôlego novo para você continuar, certo? Confiança de que algo bom está chegando. Sabe aquele dia que a gente acorda assim, estou esperançoso, vai acontecer, vão me ligar, vai funcionar, vai dar certo. Esperança. Crença de quem espera que seu desejo vá se realizar. Amém? Esperança também no dicionário está descrito como fé, expectativa ou possibilidade. Tá? E é disso que eu quero falar para você nessa noite. Quem está precisando de um pouquinho disso aí? Amém? Eu estou precisando, todo dia eu preciso. Todo dia eu falo, Deus tenha misericórdia, me dá fé, me dá esperança, me renova, me anima, porque eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça. E o Senhor tem isso para nós, né? Nós vemos aqui, no livro de Romanos, entendemos que sem esperança nós não somos impulsionados a crescer ou alcançar. Nós não temos fé. Quando você se encontra com uma pessoa sem esperança, a primeira coisa que ela fala é: eu não acredito mais. Primeira coisa, está com problema no relacionamento, ela fala: não, para mim já deu, não consigo mais. Não vou tentar de novo, não dá, não funciona, já tentei, já fiz, não funcionou. Ela está sem esperança, precisando de uma injeção de ânimo, de uma nova esperança no seu coração. Então a gente entende que sem esperança a gente paralisa, amém? A gente paralisa. E Deus deixou na sua palavra um caminho para que a gente consiga desenvolver a esperança, porque Ele já sabia que sem ela a gente iria ficar paralisados. E ninguém aqui foi chamado para ficar parado. Você crê assim? Amém? Nós somos chamados para continuar, para caminharmos até a hora de Deus dizer: agora você vem descansar comigo. Então a gente foi chamado para isso. Nós precisamos voltar a crer que temos um endereço para chegar, um caminho de chegada. E só lá é que a gente vai parar, só termina quando acaba. Amém? Glória a Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos com a intenção e a preocupação de desenvolver neles uma fé que os torna capaz de alcançar a salvação, de continuar mesmo em meio às adversidades. Você vai ver o livro de Romanos, toda a carta de Romanos é escrita justamente para isso, falando sobre fé, uma fé que faria alcançar a salvação. Uma fé que o apóstolo Paulo explica que sem ela a gente não consegue alcançar a salvação. Sem acreditar, sem essa esperança desenvolvida em nós, a gente não vai conseguir alcançar a salvação. E a palavra de Deus é clara quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque o Senhor se agrada com a nossa fé. Quando a gente olha para a situação e a gente vê, não tem de onde eu tirar esperança nisso aqui. Mas em Ti, Senhor, eu continuo confiando. E é assim que o Senhor se agrada em nós. Aleluia! Então Ele tem um desejo de desenvolver em mim e em você. Nós estamos vivendo dias em que a desesperança está sendo pregada. Nós estamos vivendo dias e nós tentamos, num cenário tão difícil, algumas vitórias para a igreja e não estamos conseguindo. Igreja, que eu digo, igreja do Senhor, parece que está perdendo, parece que não vai dar certo, parece que as portas vão ter que se fechar. Você está ouvindo essas coisas por aí? Parece que crente vai ter que parar.
Parece que crente vai ter que calar a boca, parece que o evangelho vai ter que ser freado. Mas o Senhor tem esperança para o meu e para o teu coração, porque a igreja do Senhor não será parada, não será desmotivada por rumores de situação negativa nenhuma. E você precisa sair daqui hoje com essa fé renovada dentro de você. Aleluia. Eu creio que essa palavra é do céu para nós, para os nossos corações nessa noite. Aleluia. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele desenvolve essa carta nessa preocupação de fazer o povo entender que sem essa esperança dentro deles, eles não alcançariam a salvação. Então existe aqui um requisito para a gente alcançar a salvação, é o quê? Crer, ter esperança, amém? Então a gente vai lá para a fábrica de esperança, certo? Então a gente precisa de fé, porque fé é igual a crer. Crer, quem crê, espera. Amém? Quem espera, alcança. Vocês já ouviram isso muito, né? Não é quem espera se cansa não, hein? É quem espera, alcança. Amém? Quem espera em alguém que é verdadeiro, alguém que não mente, alguém que não conta historinhas, alguém que é fiel, quem espera nesse alguém, alcança. Nossa esperança tem que estar ligada no Senhor, que é verdadeiro, que é fiel, que não mente. Aleluia! Então, fé é igual a crer. Quem crê, espera, e quem espera, alcança. A esperança produz fé, e a fé produz esperança. Como assim, pastora? Vamos para a fábrica. Quem quer ir para a fábrica comigo, diz amém. A gente vai lá na fábrica improvável. Essa fábrica é improvável, tá? Mas eu gosto dela. Aleluia. Como produzir esperança para manter a fé viva? Lá no livro de Romanos, ainda no livro de Romanos, capítulo 3, eu vou ler para você. Capítulo 5, verso 3, do 3 ao 5. Vamos para a fábrica, amém? Tá todo mundo aí, ok? Do 3 ao 5, diz assim: então, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ó a fábrica. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos para a fábrica? A fábrica improvável de produzir esperança começa com a primeira função dessa fábrica é tribulação. O primeiro caminho, a primeira sala, imaginem comigo uma fábrica, e nessa fábrica, esse processo de fabricação tem alguns lugares, tem que passar por alguns lugares na fábrica. Amém, gente? Glória a Deus. Então, nessa fábrica existe o primeiro processo, é o processo da tribulação. Quem está nesse processo? Diz amém. Diz misericórdia, né? Diz misericórdia. Quem está no processo de tribulação? Misericórdia. Só que é essencial para produzir a esperança que vai te manter vivo. É essencial essa parte do processo para produzir a esperança que te fará caminhar no caminho correto. Amém? E aí, nessa primeira etapa, é a etapa que todo mundo quer pular. É a etapa que todo mundo... Quando a gente chega nessa fábrica, na verdade, quando a gente é levado para essa fábrica, a gente já está sem motivação nenhuma. Quem que chega na tribulação dando risada? Ninguém. Quando você se depara com o primeiro processo da fábrica, você já está triste. Você já está chorando. Você já está querendo voltar correndo de lá para a entrada, né? Lá para o início. Você já está querendo desistir, desanimar, porque é um processo doloroso.
Mas o processo faz parte da trajetória que vai fazer você desenvolver o que você precisa para continuar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente está vivendo dias onde, para muitos, o evangelho é oba-oba. Servir a Deus para muitas pessoas paz e amor. Está tudo na bênção. Eu estou dizendo que não é para estar na bênção? Não. Eu estou dizendo que é para a gente ficar atento, porque no nosso processo a gente vai se deparar com a primeira etapa, que é a fase da tribulação. Essas pessoas que estão acreditando que servir a Deus é oba-oba, será que elas vão aguentar essa primeira fase? É só a primeira fase. Outras virão. Será que nós estamos tendo estrutura para passar da primeira fase? Né? E aí a gente precisa se apegar com o Senhor. A gente precisa olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Mas nesse processo a gente precisa ter clareza, irmãos. Quantas pessoas vêm conversar com a gente e falam: pastor, pastora, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista, eu adoro a Deus, eu falo, a minha vida mudou, o meu comportamento mudou. Por que isso está acontecendo comigo? E a gente precisa ter clareza, irmãos. O Senhor Jesus já avisou que nós teríamos tribulação no mundo, nós teríamos a aflição no mundo. Então a gente precisa ter estrutura para suportar a primeira fase do processo. Talvez você esteja nessa primeira fase. E talvez, parece que essa sala é a mais longa. Parece que você não sai daí nunca. E aí eu vou te alertar aqui. Talvez você ainda não saiu da primeira fase, porque você ainda não se permitiu passar por ela conscientemente. Quem entendeu diz amém. Se você não estiver passando pelo processo, consciente de que nesse processo Deus está com você e Ele está sob o controle da situação, você não vai sair dessa fase. Porque você vai estar murmurando. Quando nós duvidamos que Deus está no controle, a gente murmura. A gente coloca Deus contra a parede. A gente diz: eu não aceito, Deus, essa situação. E aí você não aceita e você não passa de fase. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, porque eu quero passar dessa fase, Senhor. E aí nós vamos então para a segunda etapa, a segunda fase. Porque quando você está lá na primeira fase, a fase da tribulação, enquanto você está passando por ela, você já está sendo produzido em você a paciência. Amém? Quem está passando pela fase de forma correta, está tendo paciência. Aleluia. Não está reclamando, não está murmurando, não está colocando Deus contra a parede, não está culpando a igreja, não está culpando isso ou aquilo. Está entendendo o processo e está indo com paciência. Porque está sendo desenvolvido em você, dentro da tribulação, está sendo desenvolvido em você a paciência. É tão claro isso aqui, esse texto é tão claro. Ah, pastora, mas eu já li isso muitas vezes. É mesmo, é muito claro. Mas será que a gente está botando em prática isso? Será que o meu consciente está entendendo que eu preciso produzir paciência enquanto eu estou sendo espremida? Será? Será que enquanto eu estou passando pela pior prova da minha vida, eu estou entendendo que eu preciso ter paciência? Porque quando nós temos paciência, nós conseguimos descansar no Senhor. Quando eu estou paciente, gente, pensa, um paciente que realmente é paciente, está lá na sala de espera do hospital, mas ele é paciente, de verdade, nos dois sentidos. E ele está pacientemente esperando o nome dele chegar. Está ali, vocês já viram isso? Já, né? Está ali, está com dor, está sofrendo. Eu passei por isso alguns dias atrás. Com dor, chorando, a lágrima vertendo, e eu não fui lá fazer barraco com ninguém. Querer passar na frente de ninguém, porque eu estava com muita dor. Fiquei pacientemente, apesar da dor, esperando a minha vez. Então, quando você percebe, você visualiza alguém que está no processo de tribulação, mas está produzindo paciência, ele não está quebrando barraco com ninguém. Ele não está murmurando, não está desistindo,
não está olhando para trás, não está falando mal, não está num lugar de murmuração, de jeito nenhum. Ele está sendo exemplo. Você olha, você fala, como que essa pessoa está aguentando? Quantas pessoas a gente encontra assim? Você olha, você sabe a prova que a pessoa está, você sabe o momento de vida que aquela pessoa está, e você fala, meu Deus, olha a paciência daquele ser humano. Tem gente que dá olho e fala, eu não teria tanta paciência assim. Por quê? Porque ela está passando corretamente pelo processo. Ela entrou na fábrica e ela entende que num processo ela tem que produzir outra coisa. Então, no processo da produção, da tribulação, está produzindo paciência. E quando eu começo a produzir a paciência, aí então vai gerando em mim a experiência. Aleluia! Irmãos, é uma regra, existe aqui uma engrenagem que se a gente quiser pular uma fase, o negócio vai quebrar. Se eu quiser pular da tribulação direto para a esperança, eu não vou chegar lá com sabedoria o suficiente, com o entendimento do que está acontecendo comigo. Eu não vou chegar lá dizendo, eu nem vi passar. Deus quer que você tenha história e que você valorize a sua história. Deus quer que através da tua história, outras pessoas sejam curadas, sejam abençoados. Como é que você vai valorizar a tua história se você não está tendo experiência? Você não está vivendo verdadeiramente a experiência. Então, durante o processo da paciência, você começa a produzir a experiência. E aí você começa a ficar esperto no assunto, sabe? Eu já sei como fazer. Agora eu já entendi. Eu já sei que se eu falar desse jeito, vai dar nisso. Se eu falar desse jeito, vai dar naquilo. Isso é experiência. Alguém que é colocado numa função porque ela conhece e sabe agir naquela função. Deus quer te dar essa experiência. Você pode glorificar ao Senhor Jesus? Aleluia! O Senhor te colocou numa fábrica, mas nessa fábrica você precisa interagir para que a coisa aconteça na ordem adequada, na ordem correta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a gente quer pular correndo para a última fase. Depois da experiência, você começa já a glorificar a Deus. Quando você está vivendo a experiência, entendendo o que está acontecendo, irmão, você já começa a dizer, Deus, obrigado pelo livramento. Deus, obrigado porque o Senhor me fez andar por aqui, não por lá. Deus, obrigado porque foi tão difícil, mas eu não morri. Se eu tivesse ido pelo lado fácil, eu teria morrido. Isso é experiência. No momento da experiência, você começa a agradecer, você começa a louvar a Deus, você começa a ver as portas se abrindo, mesmo que você ainda não chegou lá para passar por ela. Pelos olhos da fé, você começa a ver, porque aí a esperança está sendo brotada dentro de você. Aleluia! A esperança começa então a fluir de dentro de você. Então você não é mais aquela pessoa que anda cabisbaixo. Você não é mais aquela pessoa que consegue visualizar só o negativo de todas as situações, não. Você é alguém que sabe dizer, eu sei que Deus está comigo em todas as fases do meu processo. Aleluia! Você começa a se posicionar como alguém que está entendendo de forma racional o que está acontecendo contigo. Você não é alguém mais que está chutando balde ou que está passando pela vida por passar. Você está vendo que Deus está guiando o teu caminho. Você está vendo que Deus está fazendo situações, mexendo em coisas que talvez você não queria, mas para direcionar você para o caminho correto, porque senão a esperança não será brotada, não nascerá de dentro de você. Aleluia! É uma fábrica improvável. Como é que você entra numa fase de tribulação e espera que essa fase vai te levar lá para a esperança? É improvável. Mas o que Deus faz, a gente entende só no final. Lembra que Ele nos falou isso? O que eu faço agora entenderás depois. Aleluia! O que Deus faz hoje com você, você só vai entender quando o teu processo for concluído. Nós só temos história para contar quando a gente vira a chave, quando a gente passa uma vírgula e quando a gente olha e fala, agora eu conheço essa história, agora eu entendo esse processo, agora eu estou vendo por que esse processo aconteceu dessa forma. Aleluia! Permita-se.
passar pelo processo que Deus quer encaminhar você. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, se permita, Melisama, eu estou na fase da tribulação e não passo de jeito nenhum. Começa a perguntar para Deus, por que você não está passando dessa fase? Começa a perguntar para Deus, Deus, parece que nessa fábrica eu só consigo ver a tribulação. Cadê os outros, Pai? Cadê a paciência? Cadê a experiência? Cadê a esperança que não chega? Pede para Deus abrir os teus olhos espirituais. Pede para Deus te mostrar, porque talvez uma fala que você está liberando todos os dias está fazendo você ficar nessa fase. Talvez uma palavra que você está liberando todos os dias. Não vai dar certo mesmo? Eu só vou lá. Vou fazer por fazer, eu já sei que não muda. Talvez você esteja na fase da tribulação assim. Falando isso, gerando isso. Gerando incapacidade, gerando paralisação no teu processo. Será que a tua boca consegue te ajudar a sair dessa fase de tribulação? Será que o teu comportamento está conseguindo fazer você sair da fase de tribulação? Ou ele está fazendo você ficar lá na fase de tribulação e essa fase não acaba nunca? Será que a tua conduta cristã está fazendo você sair da fase de tribulação? Ou a tua conduta que não é cristã está te mantendo lá na fase de tribulação? Porque Deus quer você perfeito lá no final. Deus não quer você quebrado, querido, querida. Deus não quer você desmontado. Deus quer você revigorado. Quando a gente começa a gerar esperança, é porque a gente já foi renovado ao cubo. Já fui renovada tanto que eu já estou passando esperança ainda para os outros que estão perto de mim. Aleluia! Então Deus quer que você passe pelo processo de forma assídua, de forma ativa e não passiva. Não é para alguém ir te empurrando, não. É para você passar de forma ativa. Eu estou nesse processo. Estou ainda gerando, Senhor, preciso criar, preciso gerar em mim paciência. Me ajuda, Pai. Me gera em mim paciência. E aí nós podemos contar com a presença de quem faz isso em nós. Aleluia. Quem faz isso em nós. Nesse processo inteiro, existe alguém que está junto conosco, querendo ver em nós isso tudo acontecer, que é o Espírito Santo. É Ele que gera em nós a nossa fé. É Ele que gera em nós a paciência que nós precisamos. É Ele que gera em nós a esperança que nós precisamos, a motivação que nós precisamos. Será que a gente está buscando Ele? Será que nós estamos conectados com Ele ao mesmo tempo, o mesmo tanto que a gente, ou pelo menos um terço do tanto que a gente se conecta com pessoas e com redes sociais e com tanta coisa, e com a vida e com tanta correria? Será que nós estamos conectados com quem verdadeiramente vai fazer com que a gente continue a trajetória nessa fábrica? Se questione hoje, querido, querida. Se questione hoje. Será que tem coisa na tua vida que não anda, que não anda, que não anda, que não sai do lugar? Não é porque você está desconectado com o Espírito Santo. Irmãos, estar conectado com Ele não é chegar no culto e dar glória a Deus. Não é vir aqui na frente como eu venho, cantar e pá, e adorar. Isso não quer dizer que eu sou conectada com Ele. Só isso não. Isso é um reflexo da minha conexão lá em casa. O que acontece é que é um reflexo da minha conexão lá em casa. Eu chego no culto, eu fico, voando. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Reflexo da sua conexão em casa. Sinto te informar. Estou no culto que eu estou mais para lá do que para cá. Chego só na hora do amém. Reflexo da sua conexão com Ele lá na tua casa. Se não tem conexão com Ele, não adianta, porque você não vai sair dessa fase. Vai continuar patinando. E eu não estou jogando praga na tua vida não, em nome de Jesus. Eu quero te orientar para que você se atente e mude de fase hoje. No nome do Senhor Jesus. Se conecte de verdade com Ele. Esteja de verdade ligado. Irmãos, Ele é real. Ele vê você. Irmãos, Ele vê você.
Ele vê a mim, Ele vê o que a gente faz em casa, Ele vê a nossa conduta no trabalho, Ele vê a nossa conduta aonde nós formos. Se está sendo louvável, adore ao Senhor Jesus. Se não está sendo, se está em falta, peça misericórdia ao Espírito Santo, porque Ele quer te dar. Aleluia! Ninguém aqui é perfeito não, irmãos. A palavra do Senhor está aqui para nos ensinar, nos instruir, nos colocar de volta todos os dias. Aleluia! Se permita, se conecte de verdade com Ele. Nós precisamos viver uma nova fase em nossas vidas, uma nova história para começar a acontecer dentro de nós. Ela precisa ser através desse processo de fases. Eu preciso sair da fase que está me paralisando. Você precisa se atentar a isso, querido, querida. Você precisa se libertar, entender. Erramos ao tentar pular as fases ou ignorar o processo. Quantas vezes a gente tenta ignorar? Quantas vezes a gente olha e fala, nem estou percebendo, nem está acontecendo. Quando é um momento de que Deus está falando, vai orar mais, corre lá, dá uma pausa, faz alguma coisa, canta mais, ora mais, busca mais. E você está na prova, apanhando que só Jesus Cristo na causa, e você está fingindo que não está acontecendo, ignorando a fase que você está, ignorando o processo. E aí você vai continuar no mesmo processo. E tem pessoas que chegam para nós e falam, mas pastor, eu oro. Você nem sabe o tanto que eu oro. Eu oro tanto, mas a coisa não muda, pastor. O que não muda? Por que não muda? Como que está o teu pensamento? Como que está? Irmãos, para Deus agir em nossa vida existe todo um contexto. Existe todo um processo. Não é só você ajoelhar e dizer, Deus, eu quero, faz por favor, por amor, por graça. Não é isso. Não é isso. Existe uma entrega. Deus exige de mim, de você, uma entrega verdadeira, uma comunhão sincera, um tete a tete diferente, verdadeiro, real. A gente vai entrando no automático, como a Raquel falou aqui. Quantas vezes a gente entra no automático até a oração. Deus, obrigado pelo dia. Pai, foi maravilhoso. Obrigado, Senhor, eu te amo. Boa noite. Quantas vezes a gente entra no automático e a gente recebe o tanto que a gente dá. Eu nem digo isso. Pela misericórdia dele, a gente recebe muito além do que a gente dá. Porque, Senhor Jesus, se eu fosse receber de Deus o tanto que eu dou, eu estaria na roça. Eu estaria perdida, porque eu reconheço que eu dou pouco. Eu reconheço que eu não faço o tanto que eu preciso fazer. Eu quero que isso seja gerado no teu coração. Esse reconhecimento de necessidade de ir mais fundo. Aleluia. A necessidade de ir mais fundo. Irmãos, é todo um contexto. Eu vou mais fundo em quê, pastora? Eu já estou orando bastante. Agora vai mais fundo na tua conduta, na tua boca, na tua fala, na tua língua, na tua postura, no teu jeito. Vai mais fundo no restante, no que Deus quer te usar, no que Deus incomoda no teu coração, que precisa ser alterado. Vai mais fundo nisso, porque Ele fala contigo todos os dias. Não vem querer dizer para mim que você não ouve, que tem algo que te incomoda para você mudar todos os dias. Eu tenho certeza disso, porque senão você não estaria aqui. Aleluia. E nós precisamos entender que produzir paciência, produzir esperança é todo um processo. Faz parte de todo um processo. Quando o apóstolo Paulo escreve todo o livro de Romanos, falando de alcançar a salvação, depende de crer, depende de ter fé, depende de envolvimento, ele está dizendo, presta atenção, se alerta, fique atento, porque para você ser salvo, não é só entrar na igreja todos os domingos. Para você ser salvo, não é só orar e fazer o seu devocional uma vez ao dia. É ótimo isso, é essencial, é necessário, mas não é o suficiente. Crer vai além, meu irmão. Crer vai além, minha irmã. Crer, acreditar, produzir confiança, produzir esperança, vai além de tudo isso. Vai além, Deus vai mexendo nas miudezas.
Esses dias o Senhor, eu estava na correria, eu falei, nossa, não vai dar tempo de atender alguma coisa aqui que eu tinha que fazer. Eu vou, olha o pensamento carnal, eu vou avisar que aconteceu alguma coisa comigo. Ao mesmo tempo o Espírito Santo falou, sério? Que por causa de uma coisinha boba dessa, você vai perder comunhão comigo mentindo? Você vai mentir? Uma coisinha tão boba de você assumir, olha, não dei conta de fazer. Você vai mentir? Eu comecei a chorar. Lá no meu consultório, falei, Deus me perdoa. Porque o primeiro pensamento carnal é induzindo a me afastar de ti. O meu primeiro pensamento carnal é me induzindo a dizer, não tem nada não, bobinha. É só uma mentirinha pequenininha. É só uma coisinha pequenininha. É só uma resposta bruta. Pouca coisa. Né? Então, quando Deus está chamando a nossa atenção para um todo, Ele está mexendo nas nossas miudezas. Ele quer ver perfeição em nós, queridos. E eu fiquei com tanta vergonha que eu liguei e falei, olha, esqueci de fazer. Você me desculpa, porque realmente acabei esquecendo aqui. A pessoa reagiu numa boa. Eu fiquei com mais vergonha ainda. Que eu estava imaginando um bicho, né? Vai fazer e tal. A pessoa reagiu, não, Zama, imagina, acontece. Pronto, fui lá e resolvi o problema. Passei ilesa dessa. Mas todos os dias você é tentado. Todos os dias o pecado vem, e bate a tua porta. A tua conduta é que vai te fazer sair do processo de tribulação. É a tua conduta, é como você se comporta, é como você ouve a voz do Espírito Santo que vai fazer você sair do processo de tribulação. Aleluia. Eu sei que é uma palavra que traz um pensamento, que traz um raciocínio mais profundo, mas é essa palavra que nós precisamos hoje. Aleluia. Qual é o momento de fabricação da esperança que você está vivendo? Você está se submetendo ao processo ou está ignorando e não acatando? Porque quando a gente se submete ao processo, né, a gente aceita as condições do processo. É ou não é? Quando a gente se submete a um processo, por mais difícil que seja, a gente aceita as condições desse processo. Por mais difícil, mas ama, olha isso aqui. Cara, eu não faria isso aqui de jeito nenhum, mas eu vou aceitar o processo. Eu vou aceitar porque eu sei que lá na frente eu vou produzir esperança. Eu vou aceitar porque eu vou produzir experiência, irmãos. Ninguém tira de você a tua experiência. Ninguém tira de você. Por mais dolorosa que ela seja, ou por mais linda, bonitona que ela seja, ninguém tira de você. Você é contratado por quê? Você chega numa empresa, você é contratado pelo teu currículo maravilhoso ou pela experiência que você tem naquela área? Quem que é mais aceito? É a experiência. A experiência que você vai ter, que você está tendo nesse processo, ninguém tira de você. A leitura que você está fazendo dela, aí você pode mudar, para que você comece a sair da fase. Aleluia! Para que você comece verdadeiramente a passar por esse processo. É preciso entender que cada fase tem o seu propósito. E todas as fases são essenciais para a conclusão. Aleluia! E aí aqui a coisa mais linda que para mim é a presença dele todos os dias. Quando o Senhor foi aos céus, o Senhor Jesus, e Ele disse que deixaria conosco o Espírito Santo Consolador. Esse Espírito Santo que é Consolador, Ele nos consola. E é Ele que nos convence, aleluia. É Ele que tem a capacidade de entrar no meu coração, de mostrar para mim que eu estou errada, de mostrar para mim que eu paralisei na fase. Às vezes não foi nem por um erro, às vezes foi por tristeza. Às vezes você paralisou naquela fase por tristeza, por angústia, porque você deu muita vazão a outras coisas. Às vezes não foi nem porque você fez alguma coisa errada. É porque você não está ouvindo a voz do Espírito Santo querendo te direcionar. Então a tristeza tomou conta e fez você paralisar. E essa é a noite que Deus quer fazer você sair da fase que está te paralisando em nome de Jesus. Aleluia. Então o controlador e gerenciador dessa fábrica é o Espírito Santo. Romanos 15, 13, que nós lemos, ele deixa claro
que é o Espírito Santo, é através do Espírito Santo. Eu vou ler mais uma vez. A parte B diz: para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não está dizendo assim, para que você tenha uma esperançazinha que não se acabe, não. Ele quer que você abunde em esperança. É para ter tanto, que é para contagiar quem está perto de você. É para ter uma esperança tão grande nele, nas promessas dele, na palavra dele, ao ponto de você contagiar as pessoas que estão perto de você. É para abundar. É para encher, para transbordar de esperança. É através do Espírito Santo que você consegue isso. Através dele que nós conseguimos entender que precisamos de ânimo, precisamos de força. É ele quem nos garante a alegria, a paz, o consolo, o fervor, a paciência e a perseverança. Nós vamos ler rapidinho Romanos 12. Tudo aqui no livro de Romanos, para você entender como era grande a preocupação do apóstolo Paulo em explicar para mim e para você que sem fé, sem esperança, nós não alcançaremos a salvação, porque nós vamos ficar parados como a multidão. Aleluia. Romanos 12, verso 11 e 12, ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. Aleluia! Então, através do Espírito Santo, ele vai gerar em nós a alegria, a paz, o consolo, o fervor, a paciência e o mais importante, a perseverança. Porque não adianta eu ter paz e alegria e eu desistir no primeiro obstáculo. Não adianta eu ter fervor, sair com toda a garra e na primeira barreira eu desistir. Eu tenho que ter a perseverança. E o Espírito Santo quer fazer nascer em nós a perseverança, a esperança que vai gerar a perseverança. Amém? Você pode glorificar ao Senhor Jesus? Aleluia, injeção de ânimo dada hoje em nome de Jesus, semana de mudança na minha vida e na tua vida. Podeis ficar de pé, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer ver em mim e em você o Espírito Santo atuando. Aleluia. Deus quer ver em mim e em você a atuação do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. É essa atuação que faz a gente não desistir, queridos. É através do Espírito Santo que a gente se lembra que precisa buscar, que a gente se lembra até, como o apóstolo Paulo fala nessa carta também, que precisamos amar. Aleluia. Só através do Espírito Santo. Que precisamos perdoar, que precisamos mudar de fase, porque Ele é bom, aleluia, e Ele tem maravilhas para as nossas vidas, assim como a Raquel falou aqui na última quarta-feira, o Senhor tem para mim e para você bênçãos nessa terra. Acredite, querido, acredite que tudo isso aqui, que nós aprendemos, não é só para a gente desfrutar de um reino celeste, é para a gente conseguir viver